Por que fazer avaliação na natação para bebês? Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Carla, formada em Educação Física, trabalho com atividades aquáticas há mais de 15 anos e a minha grande missão de vida é ensinar o maior número de pessoas a entrar neste mundo encantado da natação de bebês. Sou criadora do método Expert em Natação para Bebês 100% online, onde eu ensino você a ter a sua independência financeira, podendo faturar de 4 a 9 mil reais por mês ou mais. Também ministro cursos presenciais com método próprio e agora com uma super novidade, um curso saindo aí do forno, Iniciação na Natação para Bebês. Estou aqui para te ajudar, principalmente pelo tema da aula de hoje, pois eu recebo aí muitos pedidos e é uma dúvida sobre avaliação ou não. E eu já quero saber de ti aí do outro lado, responde para mim aqui nos comentários. Tu faz avaliação na natação de bebês? Sim ou não? Já ouviu falar sobre isso? Bom, é uma dúvida muito frequente dos professores e também dos pais. Então, por isso eu vou abordar esse assunto aqui para te ajudar e para te dar uma explicação sobre este assunto. Vamos juntas? Bom, ser expert em natação para bebês, né? Ser uma profissional fora da curva, né? É ser uma professora comprometida, né? É ser vista como uma autoridade, como uma referência mesmo na natação para bebês. E um dos fatores para ser vista aí como uma autoridade perante os pais, uma das estratégias é ter um relacionamento mais próximo com esses pais dos bebês. Nós, professores, precisamos ter um relacionamento além da piscina. E a avaliação é uma ferramenta importantíssima para dar um feedback a respeito dos resultados, do andamento do bebê no nosso trabalho. A avaliação, ela mostra um comprometimento com os bebês, que existe uma metodologia, que existe uma progressão de ensino e dessa forma nós conseguimos fidelizar o aluno, receber mais indicações e conseguir que esse aluno fique conosco o ano todo e renove para o próximo ano. Então isso significa que sim, dá trabalho, não é mamão com açúcar, dá trabalho, mas eu posso te afirmar, né, que nós colhemos frutos do nosso trabalho e os frutos são excelentes, dá muito resultado. Então pega essa sacada, anota aí, resultados diferentes, atitudes diferentes. Ao se tratar do tema, né, de avaliação, é preciso considerar um planejamento das aulas, então são processos inseparáveis, progressão de ensino, planejamento, avaliação, né, estão a serviço da construção dos resultados satisfatórios para o desenvolvimento do nosso trabalho sério e com entregas de resultados para o bebê e para os pais, para a família desse bebê. Enquanto o planejamento ele traça aí previamente um caminho, a avaliação ela nos auxilia, né? Ela pode nos redirecionar algo a fazer necessário no nosso percurso, algum desvio que a gente tenha que fazer no nosso trajeto, né? Como se nós estivéssemos ali no viajar com o GPS, tem um caminho, mas às vezes a gente precisa fazer um atalho, um desvio. A avaliação, ela é muito importante para que o professor aí converse com os pais sobre a evolução do aluno. Dessa forma, nós podemos aí mostrar o progresso de cada bebê, de cada criança. Os pais ficam felizes com as conquistas das habilidades, com o desenvolvimento do seu filho. Tudo isso sempre respeitando a individualidade de cada bebê, certo? Na minha metodologia, eu tenho a ficha de avaliação, né? E eu sei exatamente como aquele bebê iniciou, né? Cada conquista dele, que parece às vezes pequenas coisas, mas se tratando dos bebês, são imensas conquistas, né? E com uma ferramenta assim palpável, nós temos aí um melhor controle e os pais percebem a diferença e a seriedade desse trabalho.
Então as aulas de natação para bebês de uma expert em natação de bebês, elas devem ter um planejamento, né? Além das sequências, então, de atividades, né, de ensino e aprendizagem, das habilidades aquáticas, da segurança aquática, do papel do professor e do aluno, também no âmbito emocional, porque é fundamental primeiro desenvolver o aspecto emocional do bebê para depois desenvolver os aspectos técnicos, né? A utilização do nosso espaço, do nosso tempo, do material. Então a avaliação, ela é parte do processo de ensino-aprendizagem. Ela norteia aí todo o nosso planejamento. Mas veja bem, pega, tá? Te concentra, veja bem. Para abrir a tua visão sobre a avaliação. A avaliação, ela deve servir para intervir, para poder modificar, né, para poder melhorar a prática pedagógica, a evolução da aprendizagem dos alunos. Então, né, muitas vezes, anotando, fazendo avaliação, observando, nós podemos ver aí que às vezes nós precisamos mudar o nosso planejamento, mudar a nossa estratégia para entregar o melhor para esses bebês. E se você quer ser um especialista em natação para bebês, me segue para mais conteúdo. Se esse vídeo foi útil e agregar valor aí para você, eu vou te pedir para te curtir e compartilhar também, ok? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar aqui com vocês questões que acontecem no dia a dia, na prática, né? Sobre a importância da avaliação. Alguns exemplos. Assim, aquele bebê não entrava na piscina, aquele bebê não aceitava respingos de água no rosto, né? Então assim, aí passaram-se alguns meses e o bebê já está aceitando a água no rosto, né? Já entra na piscina, ele já senta na borda, ele já aceita essas questões. Mas ele ainda não está fazendo um mergulho muito profundo, ou ele ainda não está fazendo um tempo grande de apneia, ou ele não quer se sustentar na barra, né? Ou ele não quer ficar na posição lá de decúbito dorsal, que muitos mesmos têm resistência, enfim. O que pode acontecer para aquele pai? Ele esquece, a gente deleta. Quando nós não temos uma informação palpável, o nosso cérebro vai apagando algumas informações, né? Que a gente não repete. Então assim, daqui a pouco o professor passou um tempão lá, ensinou esses pais, né? Sobre como agir na hora do banho, ensinou como fazer, fez todo um processo de adaptação das vias, dos órgãos sensoriais desse bebê, para que ele aceitasse então a água no rostinho, olhos, ouvidos, na boca, no nariz e tudo mais. Só que o pai esqueceu isso. Então passa 1, 2, 3 meses e esse pai pensa assim, eu não tô tendo progresso nenhum na natação, meu filho não conseguiu desenvolver nada. E aí quando a gente tem uma ficha de avaliação, nós sabemos como aquele bebê começou. Então, por isso é fundamental fazer a avaliação periódica durante o ano. Porque pequenas conquistas, que para o adulto pode ser pequena, para esse bebê são grandes conquistas, fazem parte da progressão de ensino. Então, é por isso que eu vou ter lá o meu papel impresso de uma avaliação, se eu quiser mostrar para os pais todos os pontos, para eles verem, para ser palpável para os pais. Realmente, ele não aceitava água no rosto. Realmente, nós dávamos banho em casa secando o rosto. Realmente, foi um processo. Demorou um tempo até que ele aceitasse, até que nós conseguíssemos implementar uma maneira diferente em casa de dar banho. Então, é por isso que a gente precisa ter a avaliação. A avaliação não deve ser vista aí como uma coisa dura para os bebês, tá fazendo, não tá fazendo, não, né? Ela vem de acordo com o nosso planejamento e a gente pode ir adaptando ela, modificando, acrescentando algumas situações também na avaliação, mas é por isso, é para dar um retorno para os pais e para que esses pais não se esqueçam do trabalho, que esse trabalho a gente está aqui na letra A e a gente vai chegar lá na letra Z do alfabeto. É assim que funciona. Então qual é a minha sugestão aqui prática para te fazer a tua avaliação, né? Começa lá em março e faz a tua avaliação. Então, março. Aí nós vamos fazer abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Entendeu? Faz avaliações a cada 3 meses, a cada 4 meses. Porque assim, os pais vão entender que eles têm que permanecer contigo durante o ano todo. Que esse pacote precisa ser renovado para o próximo ano.
É como uma escola, né? Como uma escola de inglês. Se eu vou matricular minha filha numa escola de inglês, eu não posso pensar que em 1 ou 2 meses ela vai sair de lá falando e escrevendo inglês, entendem? Não, existe uma continuidade no processo. E é assim que a gente vai fidelizando esses pais, né? Para fidelizar os bebês. Dá trabalho, como eu falei, dá trabalho. Mas a gente precisa ser especialista, ser um profissional fora da curva. Se tu quer resultados diferentes, as atitudes têm que ser diferentes, né? Então vai dar trabalho para implementar, mas depois fica tudo muito mais fácil, né? Ai, Prof. Carla, mas o que eu vou avaliar na natação de bebês, né? Então, como a gente vai montar a avaliação? Nós vamos montar a avaliação de acordo com o desenvolvimento do bebê, a sua maturação e as habilidades aquáticas que esse bebê consegue fazer dentro da sua idade, dentro do seu desenvolvimento, ok? Então não adianta eu querer avaliar lá um bebezinho de 1 ano e meio que ele já nada, por exemplo, medley, ou que ele nada técnica do crawl. Então ela tem que ser aí de acordo com as capacidades do bebê, ok? Show? Então é importante e fundamental a avaliação na natação de bebês, sim. Eu sugiro que tu implemente, que tu faça isso. Os meus alunos do curso do Método Expert Natação de Bebês, que tem avaliação lá com mais de 20 itens, né, tintim por tintim lá, eles me relatam: Prof. Carla, eu já trabalhava com a natação de bebês e quando eu implementei a avaliação, realmente os pais levaram o trabalho mais a sério e tudo começou a funcionar melhor. Certo? Então já me acompanha aqui nas outras redes sociais também para ficar por dentro aí do conteúdo relevante, de verdade e prático da natação de bebês. Um abraço, Prof. Carla, e até o próximo vídeo.